por que a Rússia resolveu invadir a Ucrânia. Essa invasão que aconteceu literalmente da noite para o dia, pegou todo mundo de surpresa, menos o Putin, obviamente. E agora nós estamos diante do maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Olá, meu nome é André Denardi e se você gosta de entender os conflitos internacionais, a geopolítica por trás das decisões dos países, você veio para o lugar certo. Já vai deixando o joinha aí embaixo, se inscreva no canal para continuar recebendo o nosso conteúdo e vamos para o que interessa. Para entender esse conflito, gente, a gente primeiro precisa discutir sobre a origem da Ucrânia e da Rússia, que é uma história até engraçada. Os ucranianos falam que são responsáveis pela criação da Rússia e a Rússia fala que é responsável pela criação da Ucrânia. Porque, na verdade, a região onde o povo russo e o povo ucraniano foi se desenvolvendo é uma região sem muitos limites naturais, é tudo uma planície, que é a região do leste europeu. Geralmente os países são divididos por rios, montanhas, alguma barreira natural, e no leste europeu não tem muito disso. Então até hoje tem uma discussão sobre a origem do povo ucraniano, da Ucrânia. Uns dizem que a primeira capital do Império Russo foi na Ucrânia. Outros dizem que a própria criação da Ucrânia foi uma decisão do Lenin lá na Revolução Russa. Então vocês podem ver que desde o início tem uma briga de narrativas sobre quem veio primeiro, a Ucrânia ou a Rússia. Sabe aquela discussão que a gente está mais acostumado a ver de Israel e Palestina, quem que é dono daquele território, quem que veio primeiro? Pois é, acontece parecido naquela região entre Ucrânia e Rússia. De qualquer forma, o povo ucraniano, que tem seu próprio idioma, sua própria cultura e tudo mais, fez parte do Império Russo durante muito tempo. E com a queda dos czares depois da Revolução Russa, tanto a Rússia quanto a Ucrânia se tornaram parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Muita gente confunde Rússia com URSS, mas na verdade a Rússia era uma das repúblicas que compunha essa união, que tinha Ucrânia, vários países da Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, a Bielorrússia. Pois muito bem, durante todo o período da União Soviética, a coisa ficou mais ou menos assentada daquele jeito. Havia um reconhecimento do povo ucraniano, mas pertencendo ao território da União Soviética. E aí, com o fim da Guerra Fria, você tem a dissolução dessa união e temos aí o nascimento da Ucrânia como país. E é importante a gente diferenciar a Ucrânia país, Estado moderno, do povo ucraniano que tem séculos de idade. Muita gente fala que o Estado ucraniano é recente, e é verdade, ele foi criado em 1991, mas a história do povo ucraniano vem muito antes disso. E aí a gente entra numa outra guerra de narrativas a respeito de quais caminhos a Ucrânia realmente queria tomar. Se ela ia continuar próxima da Rússia, como fez a Bielorrússia, como fazem muitos países da Ásia Central, ou se ela ia se aproximar do Ocidente, a exemplo do que fizeram os países do Báltico, que também faziam parte da União Soviética, aqueles paizinhos Letônia, Estônia, Lituânia, e também a Polônia, que não fazia parte da União Soviética, mas estava sob a influência direta dela. E aí que entra um outro ator importante nesse cálculo, que é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN é uma organização militar que foi se desenvolvendo ao longo da Guerra Fria para conter o avanço do lado socialista. Ela foi e é liderada pelos Estados Unidos e também as principais potências capitalistas da Europa. Desde a sua criação, nos anos 50, ela foi se desenvolvendo e hoje nós temos muitos países que antes faziam parte da órbita de influência da União Soviética e que fazem parte agora da OTAN. A Rússia sempre viu com muita preocupação esse avanço da OTAN dentro do que eles consideram como quintal deles, que é o leste europeu. Só que logo depois do fim da Guerra Fria, a Rússia ainda estava muito frágil economicamente, institucionalmente, tendo que administrar uma série de convulsões sociais dentro do próprio país e não tinha condições de influenciar os rumos que estavam tomando o leste europeu e outros países da Europa. Só que ao longo de mais de 20 anos de gestão Putin, foi colocada mais ordem na casa e hoje eles têm mais condições de influenciar o que tem acontecido nos outros países. Quando a Ucrânia, em 2014, resolveu protestar contra o governo ucraniano pró-russo, mais próximo da Rússia, sinalizando que a Ucrânia estava cada vez mais próxima da União Europeia, do mundo ocidental, a Rússia tem a sua primeira reação invadindo a região da Crimeia, que é uma ilha importante no sul da Ucrânia e que tem uma grande parte da população de origem russa, e também estimulando movimentos separatistas de províncias no leste da Ucrânia, que fazem fronteira com a Rússia. Essas províncias todo mundo está vendo nos noticiários agora, que são as províncias de Luhansk e Donetsk. Muito bem, então desde 2014 você tem esse conflito envolvendo essas províncias do leste da Ucrânia e a Rússia fazendo pressão para que a Ucrânia não se aproximasse do Ocidente. Isso chegou num ponto de tensão máximo agora, em 2022, quando o Putin meio que dá um ultimato para a Ucrânia para que não faça parte da OTAN. O argumento do Putin é que era inadmissível para a Rússia ter um país como a Ucrânia, que tem uma fronteira enorme com a Rússia, ao lado de uma aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos. E já que a gente está falando do Putin, qual que é a sua opinião sobre ele a respeito desse conflito todo? Você acha que ele está sendo habilidoso em conduzir essa questão para afastar a Ucrânia da OTAN? Ou ele está sendo só mais um déspota que está atrapalhando a vida de um país soberano? Deixa a sua opinião nos comentários aqui e vamos continuar essa discussão. Muitas foram as especulações sobre qual seria o movimento do Putin antes dele fazer a invasão, se ele iria atacar toda a Ucrânia ou apenas fazer uma pressão diplomática, econômica.
ou apenas declarar a independência dessas províncias rebeldes de Luhansk e Donetsk. E no fim ele acabou fazendo um pouco de tudo, né? Porque primeiro ele reconheceu as províncias, ocupou essas províncias e num segundo momento fez a invasão, como a gente está vendo. Então, em linhas gerais, esse é mais ou menos o que está por trás desse conflito. A gente ainda vai ter muitas novidades que vão chegar aí nas próximas semanas, mas uma coisa é certa, gente, este conflito é um divisor de águas na história recente nossa e nós podemos nos preparar para um futuro no mínimo interessante para quem gosta de geopolítica. Eu vou ficando por aqui, se você gostou não deixe de curtir, de compartilhar o vídeo para quem gosta desse tipo de assunto também, e é isso aí.